Então vamos lá, crianças. Hoje eu vou fazer com vocês a autocorreção do dever de português. Aqui está perguntando na primeira, né? Logo depois do texto da página 50. Tá falando quem são os personagens do texto. Então, os personagens do texto são de quem o texto fala. De quem o texto fala é do gênio e do menino. No número 2, tá pedindo para vocês indicarem com a letra A se tá falando, a frase está falando sobre o local onde aconteceu, que é o espaço, ou sobre o momento em que aconteceu, que é o tempo. Então aí tá, no meio do deserto. Se é no meio do deserto, é um local. Então aí vai ser a letra A. Havia centenas de anos. É o tempo, então é a letra B. E no último tá dentro da lâmpada, então é a letra A, é o local onde aconteceu. Então foi no meio do deserto, dentro da lâmpada, os locais onde ocorreram a história aí, né? No caso a piada, a anedota. E ele está explicando. Podemos afirmar que o texto lido é uma anedota? Sim, porque é uma piada. Depois, por quê? Porque eu tenho um final engraçado. Aí quando fala assim, vamos lá no texto. O menino estava perdido no meio do deserto quando encontrou uma lâmpada maravilhosa. Apanhou a lâmpada e, sabendo o que tinha que fazer, esfregou-a 3 vezes. Como era esperado, de dentro da lâmpada saiu um gênio que lá estava havia centenas de anos. Pois não, meu senhor e amo, disse o gênio. Qual o vosso pedido? Quero ir para casa. Então vamos, disse o gênio, pegando a mão do garoto e começando a andar. Não, assim não, eu quero chegar rápido, gênio. Tá bem, então vamos correr. Ele esperava que o quê? Que o gênio fosse mandar um avião ou fosse transportá-lo diretamente para lá. Só que não, o gênio falou que se ele queria chegar rápido, ele teria que correr. Então, por isso era uma anedota. Aqui. Então, afirmou, quando afirmou o gênio que queria chegar rápido, qual era a resposta que o menino esperava obter dele? Provavelmente que ele fosse providenciar um veículo, né, para levá-lo. Em sua opinião, o gênio da piada apresentou um comportamento semelhante ao comportamento dos gênios que normalmente são vistos nos contos de fadas? Não, né? Porque geralmente as pessoas pedem as coisas e o gênio vai lá e na hora faz aparecer. Ah, eu quero um sanduíche. Aí pá, aparece. Ah, eu quero um tapete mágico. Aí vai lá e aparece. Então, não tem nada a ver com os gênios que a gente está acostumado a ver em desenhos, histórias e tal. Número 5. Esse comportamento do gênio contribuiu para que a piada cumprisse seu objetivo de provocar risos? Sim, dependendo da forma que conta, né? É uma piada realmente engraçada. De repente você não vai morrer de rir, mas vai achar engraçado o comportamento do gênio, se você entender direitinho a piada. Número 6. Qual é o verbo empregado na anedota que introduz o discurso direto, ou seja, a fala direta dos personagens? Transcreva um exemplo. A primeira coisa que vocês precisam entender é que quando a gente fala de um discurso direto, né, a gente fala de um diálogo entre personagens, ou seja, que tem a participação direta dos personagens ali, uma conversa de personagens. Então ali é um discurso direto. Quando você lê um texto, tipo um conto de fadas, que as pessoas contam a história para você, uma fábula, onde é contada uma história para você, então ali não é
um discurso direto, é um discurso indireto, porque não tem diálogo entre os personagens. É uma história, ela é contada por um narrador, mas não tem participação de personagens. Então, a diferença entre discurso indireto é essa. O direto, há conversa entre os personagens. O indireto não tem. Número 7. Então, aí está pedindo para escrever o exemplo. Então, começa quando eles iniciam o diálogo, que é: pois não, meu amo e senhor, disse o gênio. Aí que começa o discurso indireto. Número 7. Qual palavra poderia substituir os pronomes possessivos, o pronome possessivo seu na fala abaixo? Tá assim, ó. Não, assim não, eu quero chegar rápido, seu gênio. Poderia ser senhor gênio, né? Poderia substituir, poderia ser senhor gênio, porque não tem outra palavra, né, que substituísse. Então vamos lá. O uso do seu pronome seu nessa fala caracteriza um registro formal ou informal da linguagem. Informal é igual quando a gente fala seu marido, seu amigo. É um discurso informal, é um discurso que não é. Como é que eu vou falar para que vocês me entendam? Não é da forma culta, é de uma forma coloquial, no caso, que a gente conversa no dia a dia, né? Seu marido, sua mulher, é uma forma de falar do dia a dia, não é a forma correta da língua culta, mas que é utilizada, tá? Mesmo assim, quando fala seu gênio, Dona Maria, né? Dona é uma palavra que não é da linguagem formal, é da linguagem informal. Dona Maria, seu Zé, é tudo linguagem informal. Aqui, número 1. Escreva novas palavras com o exemplo.